Bem, então nota, quem é que ia acreditar que ia ser em no enterro? Deixa eu fazer um parênteses aqui para falar mal da esquerda. Diz que nós não devemos falar mal de nós mesmos, né? Mas eu, ultimamente, agora nesse último descenso, tenho me especializado, não. Tenho ido por afeto e por obrigações a enterros de muitos companheiros. E faz horas que eu não vejo um enterro massivo. E tenho por birra contar quantas pessoas tinham. No do Paulo Freire, dia 2 de maio, não tem desculpa, no meio do feriado, em plena PUC, tinha 112 pessoas. No do Celso Furtado, 56. No do Milton Santos, da USP aí, o melhor da USP dos últimos 20 anos, tinha 66. Tenho tudo anotado lá no meu caderninho. O que isso reflete? O descenso do movimento de massas. Se as massas e a esquerda nem valorizam os seus ícones, vai valorizar quem? A maconha, a televisão, a não sei quem. Bem, sigo. Fiquei pulando aí a trajetória histórica. Então, 78 a 90, nós tivemos um recesso do movimento de massas, muitas lutas, ressurgimento das organizações, né? Fundação da CUT, né? Começando lá com os congressos da CONCLAT e o MST, como herdeiro das ligas, né? Os partidos comunistas, a esquerda tinha feito a luta armada, acabou indo tudo para o PT, quase. Né? Enfim, uma ofensiva da classe trabalhadora em relação à burguesia. E o que aglutinava esse período do reascenso? O projeto democrático e popular. Então nós tínhamos projeto. Mas vocês estão ocupando terra lá. Nós estamos ocupando terra, mas o nosso projeto de referência é o projeto democrático e popular. Quando nós chegar no governo, nós vamos aplicar. Que daí era a reforma agrária para todos. A forma de ocupar terra era uma forma apenas do reascenso de massa. Mas o projeto era a reforma agrária ampla, geral e restrita. Tá? Então o projeto democrático popular, embora tinha o rótulo de ser do PT, não era só do PT. Ele aglutinava, na verdade, todas as forças populares do país. E era um projeto, como diz o nome, democrático e popular. Não era nem socialista, porque a defesa das reformas eram democráticas, mas era a partir das necessidades do povo. Portanto, se diferenciava do projeto do Vargas de ser um projeto nacional desenvolvimentista, que era um projeto burguês. Aqui era um projeto da classe, era um projeto nacional, democrático, porém popular. E esse projeto foi derrotado. Derrotado por muitas razões, entre elas porque eleitoralmente nós nos dividimos. Agora, olhando para trás, fica mais fácil ver. Na época nós éramos meio sectários também, e não aceitamos a aliança com o Brizola. Acho, e isso eu assino embaixo como meu, acho que foi um erro histórico. Nós devíamos ter se aliado com o Brizola já no primeiro turno e ter ido com mais força contra a burguesia, já que a burguesia estava dividida. A burguesia fez o contrário de nós. Se uniu no segundo turno com o Collor e nos impôs uma derrota, que não foi só eleitoral, foi uma derrota de projeto, da qual, companheiros e companheiras, até agora não nos recuperamos. Foi nocaute, daquelas de quebrar o queixo e ir para o hospital de clínicas. Então, na nossa avaliação, a derrota de 89, que claro, é de um período, né? Não é só eleitoral. Depois, alguns estudiosos até dizem que talvez o último símbolo da nossa derrota, porque poderia ter alterado ainda a correlação de forças, foi a greve dos petroleiros, que acabaram isolados. Não me perguntem, mas os mais velhos se lembram de qual foi a opinião do Vicentino no Jornal Nacional sobre os petroleiros. Ele como presidente da CUT. Está registrado. Então, a derrota dos petroleiros naquela época consolidou a vitória do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo tem uma vitória política fundamental. E, de novo, nós não tínhamos... Porque no meio da luta, tu não se dá conta do que está acontecendo.
Só nós, jogadores de futebol, sabemos. No meio da partida, tu não se dá conta do que está acontecendo. Só depois de terminar o jogo é que tu vai refletir o que aconteceu, né? E perceber as cagadas que tu fez. Mas por que tu não bateu daquele jeito? Então a política é assim também. E nós não imaginávamos que a vitória do Collor era uma vitória de mudanças da classe dominante. E mais do que o Collor, tanto é que depois a classe dominante se desfez dele, que não foi os carapitas da Uni. Quem tirou o Collor foi a burguesia brasileira, depois que os juízes da Itália apresentaram as provas de que o Brasil tinha se transformado no entreposto da máfia de Cali para despejar cocaína em container na Europa. Bem, o que houve no período de 90 para cá foi a implantação de uma nova fase do capitalismo, já que o modelo de industrialização dependente tinha entrado em crise. Agora nós percebemos que o que foi implantado pela burguesia, então, foi um novo modelo de acumulação, agora centrado no capital financeiro, nas grandes empresas transnacionais. E essa nova fase que estamos vivendo até hoje, independente do governo, por isso que nós temos que entender a lógica do capital. Senão nós ficamos procurando o bode expiatório, irreais, as fantasminhas. Essa mudança no modo de acumulação do capital trouxe uma redivisão internacional do trabalho, teve influências diretas na economia brasileira, na privatização das nossas empresas estatais, na diminuição do poder do Estado na economia e, sobretudo, alterou a composição da classe trabalhadora brasileira. Na década de 70 nós tínhamos 8, 9 milhões de metalúrgicos. Hoje deve ter 1,5 milhão. Nós chegamos a ter 8 milhões de bancários. Hoje deve ter 900 mil, se tiver. Nós temos hoje 92 milhões de trabalhadores adultos. Metade deles não tem carteira assinada. São trabalhadores que todos os dias ralos para sobreviver, podem até ter uma renda razoável, mas estão dispersos na sociedade, trabalham individualmente, e isso afeta o desenvolvimento da consciência e da compreensão de classe. Então nós temos metade da classe que nem se reconhece como classe. Não. Isso afetou a estrutura da classe trabalhadora e afetou as formas de luta social e as formas de organização. Bem, então, no meio desse descenso de 90 até os dias de hoje, 2002, nós ganhamos uma eleição com um partido de esquerda. Todo mundo ficou de boca aberta, né? Nós, menos sabidos e iludidos. Bom, agora vai, né? Não nos damos conta que a vitória de 2002 não tinha nada a ver com as características da disputa eleitoral de 89. Não? Todos esses pensadores, o Eric Hobsbawm, quando veio 2 vezes aqui no Brasil, ele fez imediatamente essa pergunta para todo mundo que interagiu com ele. Como é que vocês conseguiram ganhar uma eleição no descenso do movimento de massa? Se a esquerda no mundo inteiro só ganha eleição quando está em ascenso. Quando está em descenso, é a direita que ganha. Por isso que mesmo agora, com toda a crise da Espanha, quem vai ganhar as eleições é a direita. Por quê? Com toda a crise da Guatemala, quem ganhou foi o ex-ditador. Por quê? Porque não tem movimento de massas. Não? Pode botar Jesus Cristo de candidato pela esquerda. Aliás, na Guatemala tinha a Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz. Fez 4% dos votos, ridículo. Não? Bem, então, por que nós conseguimos ganhar as eleições no descenso de massa? Para responder pelo menos para o Eric Hobsbawm. Bom, aí cada um pode ter as suas explicações, né? De acordo com a sua visão da luta de classes, da sua corrente. Eu vou arriscar aqui algumas hipóteses. Uma primeira,
porque a crise da Argentina foi grave. Ela foi a primeira eclosão da crise do neoliberalismo. E a burguesia brasileira, que não é tonta, não é por nada que está no poder há 500 anos, ela se deu conta da gravidade da crise argentina puxada pela classe média, que invadia bancos, não reitorias. A classe média argentina invadia os bancos. E nesse caso a invasão mesmo, não é que eu estou usando o termo errado. Não é ocupação, nós ocupamos uma terra para forçar uma lei. Tá? A classe média argentina invadiu os bancos para tentar recuperar a sua conta. E não conseguiu. Bem, a burguesia brasileira botou a barba de molho e diz: se nós seguir nesse rumo, com mais 4 anos de serra, vai dar Argentina. Então é melhor se aliar com Lula. E parte da burguesia nacional se aliou com Lula, como é público e notório. E para não ficar dizendo que foi por baixo dos panos, eles fizeram até um registro de casamento, que apareceu com o nome de Cartas Brasileiras. No filme Entre Atos aparece como autoria do Ribeirão, do Palocci. Aparece no filme ele trazendo a carta. Não sei se o André foi testemunha desses fatos históricos. Mas eu li na Carta Capital, então deve estar registrado, um artigo do Delfim Neto em que ele confessa que foi ele que rascunhou para o nosso deputado. Então o autor da carta foi Delfim Neto, autor intelectual. Bem, mas isso são fatos históricos, não é para ficar fazendo chacota. Eu só digo desse jeito teatral, porque senão você não presta atenção. Então essa é uma hipótese. Parte da burguesia brasileira, preocupados com a crise do neoliberalismo, preferiu se aliar. E há outras leituras, como a do Vladimir Pomar, que é um grande pensador, que inclusive justifica isso. Ele diz: por que vocês ficam preocupados porque o PT se aliou com parte da burguesia? Isso é bom. E ele diz: nós nunca teremos chance de ganhar uma eleição se nós não conseguirmos dividir o inimigo. Portanto, para dividir o inimigo, parte deles tem que vir com nós. Ou seja, racionalmente, né, na luta de classe, é assim. Se tu tem que ganhar do inimigo, divida o inimigo. Mas o PP já falava há muito tempo, né? Bom, outra hipótese é a seguinte, que de fato na América Latina já estava um ciclo de tensionamentos de massa contra o neoliberalismo, que acendeu no Caracasso, nas revoltas lá da Bolívia e na eleição do Chávez. Então já havia um caldo de cultura antineoliberal. E isso ajudou a carregar votos para a candidatura Lula. E a última hipótese, que está aqui o autor, não sei se interpreto bem, do André Singer, de que ao subproletariado brasileiro, que não tem consciência de classe, mas que é um volume expressivo, um contingente importante da classe trabalhadora, que não gosta do PT, mas que foi convencido a votar no Lula, porque estava sendo sufocado pelas políticas neoliberais. E, portanto, viam no Lula a tábua de salvação. Mas viam como tábua de salvação, não como um projeto estratégico que vamos acumular para o partido, tal. E o resultado, eu acredito que a tese dele é verdadeira, porque inclusive a maioria desse subproletariado, não sei se ele chegou a fazer estudos detalhados, mas é visual no resultado. Tá? E eu sempre uso como exemplo, justificando a tua tese, o caso de Alagoas. Alagoas, as massas votaram, naquela época, Lula, 80%. Depois, governador Vilela, do PSDB, senador Collor e Luiz Hereno. Olha que samba de crioulo doido. Não? Ou seja, não tem nada de ideologia, não tem nada de partido, não tem nada, inclusive, de identidade pessoal entre os candidatos. Mas o mesmo sujeito votou nessas 4 pessoas. Lá na maquininha, check. Não? Então, eu
Estou propenso a acreditar também que o subproletariado teve um peso fundamental na decisão das eleições. Tá? Não foi o único, mas assim como os outros fatos, levaram a que nós tivéssemos uma vitória eleitoral em 2002. Porém, atenção, a vitória eleitoral não alterou a correlação de forças, não provocou um reascenso do movimento de massa no Brasil. Nós do MST, digo isso como autocrítica, achávamos que ia ter o reascenso de massa com a vitória do Lula, pelo menos no campo. E nos primeiros 3 meses do governo do Lula, nós botamos 200 mil famílias a acampar. Mas não porque o Stet ele convenceu a ir acampar, ninguém é bobo e ia debaixo daquele solão só porque alguém disse. As massas do campo fizeram essa leitura. Agora, com o Lula, como ele prometia a reforma agrária para canetada, agora sai a reforma agrária. Então as massas se mobilizaram, independente de líder, faziam os acampamentos por conta própria e levavam a nossa bandeira. Nunca vendemos tanta bandeira do MST como aquela época. Bem, mas mesmo assim, com 200 mil famílias acampadas, 240 mil se somar com as da contagem, não houve alteração na força do campo. E nem na sociedade brasileira. Tá? Por quê? Porque a correlação de forças não se decide mais, agora com essa nova estrutura do capital, apenas nos espaços institucionais. Eles são importantes, mas não são definitivos. A correlação de forças é determinada pelo poder das classes na sociedade. Com quem está o poder econômico? Com quem está o poder ideológico? Não? Então nós ganhamos um governo, e só o federal, e nos estados, por conta desse voto despolitizado, a direita ganhou tudo, estamos ainda. Sudeste, quem que governa no Sudeste? Não? A direita. Todo o Sudeste, que é a parte mais populosa do nosso país. Olha a composição do Congresso. O governo tem base parlamentar, tem uma base parlamentar fictícia, porque na hora das questões de classe, os deputados do PT, inclusive, votam com quem financiou a campanha, e não com os interesses de classe. Faz 8 anos que as centrais sindicais unidas, elas só se unem por isso. Por tudo o resto tem briga, mas pela redução da jornada para 40 horas, as centrais estão unidas, e não conseguem aprovar no Congresso. Por quê? Porque a maioria dos deputados vota com os interesses da burguesia, não da classe trabalhadora. Para começar, o que foi eleito pelo PT em Pernambuco foi o líder da burguesia, o ex-presidente da CNI, que foi um dos líderes da campanha contra a redução da jornada. Então, olha a contradição. O PT de Pernambuco, em nome da classe trabalhadora, elege o seu inimigo, o senador. Inimigo, pelo menos, na questão da jornada de 40 horas, que para nós, nessas condições da luta de classe, é fundamental reduzir, porque diminui a taxa de exploração, porque ganha mais tempo livre para as famílias, para a educação, para o lazer, para o bem-estar. Hoje seria a principal batalha na luta de classes contra o capital, nós reduzir a jornada de trabalho. Mas não temos base parlamentar para isso, não temos força parlamentar, que dirá nas ruas. Não? Então, disso resultou, não quero me alongar também nisso, porque não é o tema, resultou um governo de composição de classe. Não? Todos aqui somos militantes, ninguém é ingênuo de imaginar que o governo Lula-Dilma seja um governo da burguesia, mas tampouco não podemos dizer que eles são um governo da classe trabalhadora, porque nem eles se assumem como assim. São um governo de composição. Dentro do governo tem interesse da burguesia, tem interesse da classe média, tem interesse da classe trabalhadora, tem interesse dos camponeses, tem interesse do subproletariado. Tá? E o governo, por conta dessa composição, acaba adotando políticas que são, no mínimo, contraditórias. Porque ele toma medidas que às vezes ajudam o capital e toma medidas que ajudam os trabalhadores, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo, que foi fundamental. A valorização dos benefícios da Previdência, que foram os 2 instrumentos principais de transferência de renda, mais do que a Bolsa Família. A Bolsa Família é ridículo em termos de volume que transfere para a população. Mas salário mínimo e benefício da Previdência, isso sim, isso teve um peso fundamental na classe trabalhadora. Tá? Então,
companheiras e companheiros, para me manter no tempo e termos algum espaço de debate, acho que nós estamos então agora num período de transição daquelas ondas. Tá? Acho que nós estamos aqui embaixo, na resistência, mas ainda não chegamos no reascenso. Quanto tempo vai demorar ainda? Ninguém sabe, né? Só chamando Lenin. Mas o certo é que o período mais prolongado de descenso nós já passamos. E geralmente coincide com uma geração, esses tempos das ondas. Tá? Então, de 89 para cá, praticamente já foi uma geração. Agora, eu acho que nós já paramos de descer, graças a Deus. Tá? Mas ainda não chegamos ao reascenso do movimento de massa. Que algum dia virá. Que isso não tem dúvida. E quando vier um novo período de reascenso de massas, se a história é verdadeira daquilo que eu acabei de descrever, e que o Giovanni Arrighi fez num belo livro dos todo o século XX para a história da luta de classes na Europa, esse novo reascenso vai produzir novas formas de luta, novas formas de se organizar, novos líderes. Para vocês que são jovens, não fiquem olhando para nós que estamos com cabelo branco. Nós somos bananeira que já deu caixa. Vocês não entendem de campo. Nós somos fruto de um outro período. Nós fomos produzidos como lutadores do povo por um outro processo do reascenso, lá de 78 a 90. Agora, quando vier um novo reascenso, novas lideranças vão ser produzidas. Eu insisto nisso porque, pelo menos na nossa base, tem muita gente, né, da juventude que aí, diante da situação, dessas dificuldades, da complexidade da luta de classe, que isso aqui não é carnaval, isso aqui é luta de classe. Aí eles ficam dizendo, não, mas tal líder disse isso, tal líder disse aquilo. Esquece o que estão dizendo hoje, porque os que falam hoje são líderes do passado. Porque as lutas, quando voltarem a acontecer, vão produzir os seus líderes. Não? Claro, as lutas vitoriosas. Quem for derrotado não produz líder, né? Quem que segue derrotado? Olha o Palmeiras aí. Bota 500 no estádio da Portuguesa, nem no estádio dele, né? Ele joga no time dos outros. Ah? Agora o Corinthians, como é líder, né? Enche o estádio. Bom, então a nossa torcida é de que esse reascenso do movimento de massas venha logo. Né? Mas isso seria um idealismo, eu simplesmente ficar torcendo aqui que ele venha logo. Mas a única coisa que eu posso dizer, olhando para o passado, é que ele virá. E quando vier, será uma nova etapa histórica da luta da classe trabalhadora, mas que será fundamental a geração que vanguardizará isso, conheça os erros e acertos do passado. Tá? Então a turma da USP não precisa começar a guerrilha. Tá? No descenso não dá certo. Era isso. Muito obrigado.